que eu julgo mais importante, na verdade, esse simulado, só para constar, pessoal, é a prova, é praticamente a prova do último concurso do MP, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu baixei na internet a última prova da parte de direito, né? Constitucional, administrativo, penal e processo penal, e coloquei para a gente responder. Eu só tirei temas, né, de questões que se relacionavam a temas que já estão desatualizados, né, que receberam uma modificação, e aí eu achei por bem, eu achei prudente não trazer para esse nosso primeiro simulado de retomada, certo? Só exemplificando, caiu uma questão sobre a lei de improbidade administrativa no último concurso, que é a lei 8429 de 92. E como essa lei ela sofreu inúmeras alterações, né? A doutrina fala até em nova lei de improbidade administrativa, eu decidi não colocar a questão, não colocar o tema da questão. Também caiu uma questão lá no processo penal relacionado aí à prisão preventiva, que sofreu também que sofreu aí várias alterações, né, no regramento da prisão preventiva. Ela sofreu uma modificação significativa, então eu também achei por bem deixar esses temas aí que foram objetos de atualização para a gente ir pausadamente estudando, obviamente que dentro de uma organização, de um cronograma prévio, certo? Para não gerar confusão, para não gerar dúvida aí na cabeça de vocês, mesmo porque eu sei que alguns desses temas vocês já estudaram recentemente. Então, é basicamente isso. No mais, a prova de técnico judiciário do Ministério Público de 2013, o último concurso foi no ano de 2013. Então, já se vão 12 anos, né, da realização do concurso público aí do MP. Galera, eu tenho certeza que vocês já sabem, né, até mais do que eu, as informações que foram divulgadas recentemente aí sobre o nosso concurso. Só um esclarecimento, só alguns esclarecimentos, né? O edital, estão dizendo que vai sair agora nas próximas semanas. Leia-se, né? O edital, eu quero crer que em 45 a 60 dias para o lançamento do edital, certo? Não menos do que isso, porque existem trâmites administrativos que não foram ainda superados, né? Nós já temos aí, a priori, a confirmação da banca organizadora, mas essa confirmação ela não veio com um ato administrativo formal por parte do Ministério Público. Então, é necessário que o MP ele publique em diário oficial a escolha da banca organizadora, para daí, consequentemente, a banca começar a trabalhar na organização do edital. Então, próximas semanas, leia-se, né? Nós teremos aí o edital trabalhando com uma hipótese, digamos assim, com a melhor das hipóteses, trabalhando aí com a hipótese bastante otimista, nós teremos aí o edital lançado entre 45 e 60 dias. O que nos dá, né, uma média de estudos aí, uma média de lapso, um lapso temporal para estudos de 120 a 150 dias, né? Entre 120 e 150 dias para a prova, para que efetivamente ocorra a prova. Mas, professor, eu ouvi aí a notícia dando conta de que a prova seria realizada ainda no primeiro semestre. Acho também praticamente inviável a realização da prova no primeiro semestre. Porque se fosse para ocorrer a prova no primeiro semestre, o edital deveria ser lançado agora, né? Essa semana, ou amanhã, ou até a sexta-feira. O que, eventualmente, não parece ou não me parece ser o cenário. Então, é basicamente isso, pessoal. Nós temos tempo suficiente. Durante essa semana, eu vou marcar outro encontro com vocês, e aí será um encontro de bate-papo, e eu vou explicar também como é que a gente vai retomar a mentoria. Eu decidi que eu vou colocar aí uma carga de estudos híbrida, né? Vou fornecer para vocês, além das aulas semanais que nós teremos ao vivo, eu vou começar a partir desse mês não, a partir da próxima semana, eu vou gravar, pessoal, um curso completo de aulas. Vocês terão acesso aí via Hotmart, uma plataforma Hotmart, um curso completo de todas as disciplinas do nosso edital, né? Um curso completo de aula de Direito Constitucional gravado,
um curso de direito administrativo, um curso de direito penal, processo penal e da legislação do MP. Então, essa base de aula gravadas, essa base de aula vocês terão até a data da prova. E será o nosso conteúdo básico, né? Além também vou disponibilizar alguns PDFs, como a gente sempre faz, e as nossas aulas semanais. Nesse primeiro momento, nessa primeira semana, repito, eu vou ter outra conversa com vocês, mas aí para ver como é que está o estudo, né? O que é que está pegando, se vocês ainda continuam na rotina diária de estudos, para a gente fazer uma organização básica, fazer um planejamento, né? Que atenda, obviamente, às necessidades de cada um, mas, acima de tudo, que seja um planejamento efetivo, né? Que a gente consiga ter aí uma avaliação e, acima de tudo, visualizar a produtividade e a evolução do estudo. Porque organizar, fazer uma tabela de estudo, uma planilha de estudo, aí é a questão mais simples, né? Agora, até que ponto esse planejamento ele está trazendo produtividade e evolução é o que a gente precisa fazer, é a métrica que a gente precisa fazer. E nós faremos ainda, eu acredito que na quinta-feira eu sentarei com vocês novamente, mas apenas para ter essa conversa. E aí na próxima semana, vocês, até o sábado, vocês já receberão o calendário, né, das nossas atividades na próxima semana. Na verdade, nas próximas 4 semanas, para poder se organizar. Certo? E aí, como é que vocês estão? Conversem comigo, né? Voltei a minha rotina de só enxergar a tela preta. Alguns poucos rostos, né? E a tela preta. O pessoal do Instagram está aqui interagindo comigo. Bom, galera, vocês conseguiram baixar o nosso simulado? Sim. Sim. Dá um feedback aí. Sim, Beleza? achei. É, Alguém respondeu? Larissa respondeu? Então, aqui, que foram questões bastante divergentes, né? Mas isso é padrão em todo concurso público. Não foi diferente no Ministério Público, né? Mas, no geral, a prova teve um nível aí intermediário, né? Eu não diria que foi uma prova difícil, do ponto de vista da carga das questões, mas também não foi uma prova fácil, né? Foi uma prova com nível intermediário. Foi uma prova com a nota de corte para o chamamento relativamente alta, e é essa a perspectiva que a gente tem que trabalhar para esse concurso. E é nesse formato que a gente vai iniciar, na verdade, retomar o nosso estudo, certo? A galera, eu disponibilizei aqui gratuitamente o simulado e me perguntaram também, o pessoal daqui do Instagram, professor, estou estudando para o concurso da polícia. Essas questões aí, o edital do Ministério Público é um edital que abarca também os concursos aí da área policial, certo? Então, vamos lá, galera. Sem mais demoras, todo mundo consegue visualizar aqui a nossa, a nossa tela? Sim. Sim? Show de bola? Então, pessoal, vamos começar, né? Como diz lá o pessoal da minha terra, vamos começar do começo. Ó, a questãozinha de número 1, certo? É o primeiro tópico da disciplina de Direito Constitucional, certo? Foi o primeiro assunto cobrado lá no tópico Direito Constitucional, que é um assunto recorrente na maioria dos concursos, que é a parte aí dos princípios fundamentais, certo? Então, ele conta uma historinha aqui e diz o seguinte: considere o trecho da ementa de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende de modo frontal o postulado da dignidade humana, que representa
considerada a centralidade desse princípio essencial, o artigo 5º, o artigo 1º, inciso 1, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte, que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país, e que aduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se sustenta, entre nós, a ordem republicana, democrática, consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Esse acórdão aqui é do habeas corpus 85.237 do Distrito Federal e tem como relator o ex-ministro Celso de Mello. Aí ele vai perguntar, no caso, afirmou o tribunal que a duração abusiva da prisão cautelar ofende. E aí, pessoal, qual é o gabarito que a gente marca? A letra A diz assim: a dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem republicana e democrática, consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. A dignidade da pessoa humana, cujo valor interpretativo é superior ao valor de todos os demais fundamentos da República Federativa do Brasil. A ordem republicana e democrática, o direito à duração razoável do processo que se funda na dignidade humana e a vedação de prisão de caráter perpétuo que se funda na dignidade da pessoa humana. Professor, qual é o gabarito da nossa questão? Pessoal, o gabarito aqui considerado pela Fundação Carlos Chagas lá vai eu errando, é a letra B de bola. A letra B de bola. A dignidade da pessoa humana, cujo valor interpretativo, e aqui derrubou muita gente, é superior ao valor de todos os demais todos os demais fundamentos da República Federativa do Brasil. O gabarito é a letra B de bola. Qual é o ponto aqui, pessoal? Não pode, de forma alguma, certo, errar uma questãozinha como essa. Por quê, professor? A divisão aqui nada mais é do que a divisão dos 4 artigos iniciais da Constituição, que falam sobre os nossos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, pessoal, são as normas de introdução e, portanto, a base das normas constitucionais. E aí, a Constituição faz uma divisão, certo? Nesses princípios fundamentais. O primeiro, ou a primeira espécie, são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão lá no artigo 1º da Constituição. Após os fundamentos da nossa República, a Constituição vai trazer os poderes da União, ou os poderes da República. Como que? Depois, na sequência, a Constituição Federal traz os objetivos da República Federativa do Brasil. E, por fim, no artigo 4º da Constituição, ela segue essa ordem, os princípios das relações internacionais. Então, esse é o primeiro aspecto aqui. Fazer a divisão entre fundamentos, poderes, objetivos e princípio das relações internacionais. Esse é o tema aqui. A Constituição Federal estabelece 5 fundamentos aí aplicados à nossa República. Quem consegue me digitar ou me falar aqui rapidão, só para a gente revisar isso. Tem até uma dicasinha, né? Que é o nosso só, se, de, vá, plu. Concordam? Quais são os fundamentos, aquilo que fundamenta a nossa república enquanto nação? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os poderes, independentes e harmônicos entre si, são o legislativo, o executivo e o judiciário.
como objetivos, nós temos 4 metas que a nossa nação precisa alcançar. A primeira delas, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A segunda, garantir o desenvolvimento nacional. A terceira, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades regionais. A terceira, garantir ou erradicar a pobreza e reduzir a marginalização. E, por fim, promover o bem de todos. São 4 objetivos que a gente precisa alcançar. E aí a Constituição diz promover o bem de todos sem preconceito de qualquer natureza, né? Ela cita sem preconceito de sexo, raça, cor, etnia e assim sucessivamente. E, por fim, os 10 princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Fechou? Então, o STF, nesse julgamento aqui, disse o seguinte, ó, a dignidade da pessoa humana, ela serve como referencial interpretativo. Todas as disposições constitucionais devem ser interpretadas de modo a assegurar a dignidade da pessoa humana. Por isso que o gabarito aqui da nossa questão é a letra B de bola, a primeira alternativa. A questão 2 já entra no tema direitos individuais, pessoal. O artigo 5º, vou revisar com vocês alguns direitos. A questão fala aqui o seguinte, ó. Suponha que um prestador de serviços tenha tido sua imagem divulgada pública e ilicitamente, sem seu consentimento, sendo sua imagem vinculada à prática de ilícito criminal, cometida por outra pessoa. Em razão desse fato, experimentou prejuízos financeiros decorrentes da perda de clientes que deixaram de solicitar seus serviços. Nessa hipótese, havendo prova do dano material, moral e à imagem do prestador de serviço, o responsável pelo dano será condenado judicialmente em indenização por dano. Qual é o tema 1 dessa questão aqui, professor? Direitos individuais. Artigo 5º. Tema certo em todas as questões, ou melhor dizendo, em todas as provas de concurso. Direitos individuais. Especificamente, o artigo 5º, inciso o quê? Inciso 4. E o inciso 4 trata de qual direito, professor? Da liberdade de expressão. Esse é o tema. Fechou? Pessoal, o que é que a Constituição fala? Ó, que é livre a expressão de quem? Do pensamento. Vedado o anonimato. Aí está a liberdade de expressão. Só que, o que é que eu preciso levar para a prova? Que esse direito, como todo e qualquer direito, não é absoluto. A liberdade de expressão, ela possui limites. Ó, e o primeiro limite à liberdade de expressão é a responsabilização. Essa responsabilização ocorre quando se extrapola a liberdade de expressão. É uma responsabilização penal. Então, no exercício da liberdade de expressão, quando se profere palavras ofensivas, essas palavras podem constituir crimes. Lá no direito penal, nós temos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que geralmente são provenientes justamente do exercício ilegal da liberdade de expressão. E, por fim, uma responsabilização civil. E aí é o tema da questão. A responsabilização civil, pessoal, ela se dá de que forma?
dano material, dano moral, dano à imagem. E essa responsabilização, ó, pode ser inclusive cumulativa. Cumulativa. Sem prejuízo de quê, professor? Qual é o outro limite da liberdade de expressão? Sem prejuízo de quê? Do direito de resposta. E o direito de resposta ele vai ser proporcional ao agravo sofrido. Então, veja, o examinador da FCC aqui foi tranquilo, né? Apenas quer saber a amplitude, a abrangência da responsabilização quando a liberdade de expressão é exercida de forma a desrespeitar a lei, extrapolando os limites legais. Nesse caso aqui, o prejudicado, ele vai poder ajuizar uma reparação de dano material, moral e à imagem. Portanto, nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Letra C de casa. Ó, vou aproveitar para revisar e para puxar temas que envolvem decisões do Supremo Tribunal Federal. Já que o nosso concurso é para o MP, né? Função essencial, a justiça, e vocês vão operar eminentemente com processos judiciais, é importante estarem afiados, ó, com as decisões recentes dos tribunais superiores. Três aspectos para a gente contextualizar sobre a liberdade de expressão. Primeiro deles, pessoal, essa decisão aqui, ó, biografias não autorizadas. Me respondam aqui vocês, galera da minha turma, se isso daqui é permitido ou é proibido. Traduzindo, se as biografias não autorizadas, elas são constitucionais ou inconstitucionais. E aí, o que é que a gente marca? Ó, biografias não autorizadas, pessoal, são constitucionais. Portanto, permitidas. Ô, professor, o que é que seria isso? Ninguém precisa pedir autorização para escrever sobre a vida de determinada pessoa. Lembrando, os excessos serão responsabilizados na forma que a Constituição prevê. Então, se na biografia a pessoa que escreveu, que biografou a vida de outra, colocou, anexou informações falsas, e se essas informações constituem crime ou sujeitam a responsabilização civil, o indivíduo estará sujeito a essa responsabilidade. Então, é o primeiro ponto. Biografias não autorizadas. Outro aspecto, pessoal, ó, é isso daqui. É o direito ao esquecimento. E aí? Direito ao esquecimento, professor, é o direito constitucional ou inconstitucional? Na verdade, a Constituição protege ou não protege? Aqui, pessoal, nós temos um conflito, ó. Liberdade de expressão, de um lado, certo? Versus intimidade e privacidade do outro. O que seria o direito ao esquecimento, professor? Para explicar melhor. É o direito de não ser lembrado contra a vontade. Fatos pretéritos que eventualmente atinjam a honra de não mais serem publicados. O conflito aqui é claro quando há a prática de um crime, o indivíduo praticou um crime, e aí passaram-se os anos, ele já foi processado, condenado, cumpriu a pena. E novamente se quer dar publicidade àquele fato. Veja, não se está falando algo inverídico, não é isso. Mas, de certa forma, a pessoa que praticou o crime foi condenada e cumpriu a pena,
nada mais deve à sociedade. Então, foi-se aqui a tese, ó, ou tentou-se implementar a tese justamente desse direito, o direito ao esquecimento, para limitar o exercício da liberdade de expressão. O Supremo falou, pessoal, que o direito ao esquecimento, ele é incompatível, ó, com a Constituição Federal, incompatível com a atual ordem constitucional, prevalecendo quem? A livre expressão do pensamento. E a decisão final é essa daqui, ó. É a nossa marcha da maconha, que é justamente um movimento que visa pedir a descriminalização do uso e da venda da maconha. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a marcha da maconha é um movimento lícito, é desdobramento da liberdade de expressão, com algumas ressalvas. Por exemplo, ó, não pode usar a substância, continua sendo proibido o uso da substância, não pode menor estar presente na manifestação. Basicamente isso. E também não pode, obviamente, não pode vender. Mas o movimento em si constitui desdobramento da liberdade de expressão. Fechamos? Então vejamos, ó, o gabarito da nossa questão aqui é a letra C, que possibilita aí a responsabilização desses três tipos. Fechou? Tranquilo aqui? Dúvidas? Gabarito letra B, de bola. Ó, a questão de número 3 é uma revisão geral sobre alguns princípios do processo penal, na verdade, que estão escritos na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, a letra A diz o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí, galera? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse é o nosso gabarito já. Por quê? Em nenhuma hipótese se admite ação privada nos crimes de ação pública. Falso. A Constituição diz que se a ação pública não for intentada no prazo legal, caberá a ação penal privada subsidiária da pública. Isso daqui está falso. A letra C diz assim: a prisão de qualquer pessoa, mas não o local, só está trocando aqui a redação da Constituição. A prisão e o local onde se encontre presa será comunicado imediatamente ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicado. A letra D diz: o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão, mas não do seu interrogatório policial. Falso. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo unicamente com a natureza do delito e a idade. Natureza, sexo, idade do apenado. Isso aqui está falso. Gabarito da questão de número 3, letra A de avião. Questão 5, questão 4, ó, questãozinha tranquila também, direitos sociais, para a gente julgar verdadeiro ou falso cada item. Então me ajuda aí, pessoal, só para julgar verdadeiro e falso, né? Ó, os itens não têm relação direta com o enunciado, né? Mas o enunciado, só para a gente se situar, diz o seguinte: suponha que determinado sindicato, representante dos interesses de uma categoria no estado de Sergipe, tenha proposto ação judicial para a defesa de direitos individuais de seus associados. O processo foi julgado extinto por falta de comprovação do registro do sindicato no órgão público competente. À luz das disposições constitucionais, considere as afirmativas a seguir. O item 1 diz assim:
O item 1. A decisão judicial é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que não se pode exigir o registro do sindicato. E aí, galera? Verdadeiro ou falso? Vocês estão calados? Verdadeiro ou falso? Não se pode exigir. Ó, o tema dessa questão aqui, certo? São os direitos sociais coletivos. Artigo 7º ao 11º. Basicamente, o direito de sindicalização. O direito de sindicalização. Ou o direito de se filiar a sindicato. Então, qual é a primeira informação? Primeiro, a criação de sindicato. Pessoal, a criação de sindicato vigora o princípio da liberdade. Ou seja, não é exigida a autorização do poder público para a constituição de sindicato. Ó, no entanto, pode ser exigido, na verdade, deve ser exigido o registro da entidade sindical no órgão competente. Mas a criação é livre. Essa é a primeira informação. Da mesma forma que, ó, a filiação a sindicato. Ninguém será obrigado a se filiar ou a se manter filiado. Ô, professor, e como é a atuação de um sindicato? Pessoal, o sindicato ele vai representar judicial ou extrajudicialmente os direitos coletivos da categoria, bem como os direitos individuais da categoria. Então, sobre sindicato, essas três regrinhas aqui são essenciais. Ó, analisando o item 1, não se pode exigir o registro do sindicato, falso. Não se pode exigir autorização do poder público para a criação do sindicato, mas o registro pode ser exigido. O item 2, a ação proposta pelo sindicato apenas poderia voltar-se, 1, para a proteção de direitos coletivos. Lembrando, pessoal, o sindicato ele defende direitos coletivos e individuais da categoria. Falso. A base territorial do sindicato é compatível com a Constituição, uma vez que os trabalhadores e empregados interessados na criação de organização sindical apenas podem definir como base territorial a área não inferior a um município. Esse item está verdadeiro. O gabarito é a letra D de dado. D de dado. Pessoal, ó, a representação sindical, certo? Ela pode ser municipal, estadual, regional ou nacional. Então, nacional é possível a criação de uma confederação sindical de âmbito nacional. Regional, eu vou ter uma federação que vai englobar aí sindicatos de uma determinada região. O sindicato também pode ser estadual e eu posso ter um sindicato, certo? Na base territorial de um município. O que é que a Constituição veda? A Constituição veda que a base de atuação de um sindicato seja inferior à área de um município. E o mais importante, ó, a Constituição proíbe, veda
que tenha dois sindicatos, dois ou mais sindicatos na mesma base, ó, representando a mesma categoria, ou de trabalhadores ou patronal. Então, essas são as proibições aí para os sindicatos, proibições constitucionais. Fechamos? Tranquilo aqui? Regrinhas sobre sindicato, pessoal. Regrinhas sobre sindicato. A criação, ela independe de autorização do poder público. A filiação é livre, ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado. Eu preciso obedecer a esses preceitos aqui, ó. Não pode ser inferior à base à área de um município. E o sindicato ele precisa obedecer o chamado princípio da unicidade sindical. Eu não posso ter dois ou mais sindicatos na mesma base territorial representando a mesma categoria. Fechou? Se ele fosse aprofundar aqui, pessoal, ó, Pessoa, manda. você pode só repetir para mim o erro da letra do primeiro item ali dessa questão? Só porque eu Posso. me perdi ali no primeiro item, o erro. Ó, Por que que ele é o falso? item diz assim, a decisão judicial é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que não se pode exigir o registro de sindicato em qualquer órgão público, já que a fundação de sindicato independe de autorização estatal. É justamente isso, entendeu? São duas coisas distintas que o examinador gosta de trabalhar. Para criar um sindicato, depende ou independe de autorização do poder público? Independe. Depende. Independe. Só que a atuação do sindicato ela é condicionada ao registro do seu estatuto de criação no órgão público competente. Professor, traduza. Os sindicatos, eles estão sujeitos à fiscalização no aspecto de legalidade e regularidade do poder público. Então, qual seria o órgão? Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a criação de um sindicato, ela precisa ser precedida de registro no Ministério do Trabalho e do Emprego, No que é caso, o só o órgão registro do estatuto. Ele do pode ser registro. criado, mas só vai atuar mediante o registro do estatuto dele no Ministério do Trabalho. Perfeitamente, perfeitamente. Beleza? E aí, vamos aprofundar mais um pouco? Ó, galera, vocês sabem, certo? Qual é a diferença? Isso é uma questão de prova boa. Isso diferencia quem estudou daquele candidato que estudou de forma rasa. Vocês sabem o que é que diferencia, ó, um sindicato de uma associação? Veja, tem várias diferenças. Na verdade, do ponto de vista legal, da ordem da lei civil, certo? Mas para efeitos de prova, você sabe o que é que diferencia um sindicato de uma associação? E aí? Isso é uma questão boa. Primeiro, pessoal, sindicato tem um princípio, que nós já falamos, né? Qual é o princípio? Unicidade. Então, eu não posso ter mais de um sindicato na mesma base territorial representando a mesma categoria. As associações, elas não têm ou não obedecem ao princípio da unicidade. Então, você pode ter várias associações na mesma base territorial representando a mesma categoria. Sindicato, não. Sindicato, não. Essa é a primeira diferença. A segunda, pessoal, é a natureza da atuação dessas entidades no processo em si. Pessoal, sindicato, ele é chamado de substituto.
processual. A associação é representante. Se a gente for, se cair processo civil, a gente vai aprofundar mais nisso. Mas veja, pessoal, o sindicato, ele não precisa, ó, de autorização da categoria. Para quê, professor? Para atuar em demandas judiciais. Sindicato não precisa de autorização da categoria. Substituto é aquele que atua em nome próprio, representando o direito alheio. Então, o sindicato ele não vai precisar disso aqui. Já as associações é diferente. Em regra, pessoal, ó, só atuam com autorização, com expressa autorização. É assim que a Constituição determina. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, possuem legitimidade. Então, essas são as duas diferenças centrais entre uma entidade sindical e uma entidade associativa. Tem outras, professor? Tem. Por exemplo, o sindicato tem limitação quanto ao recebimento de verbas públicas. As entidades associativas têm uma autonomia maior para recebimento de verbas públicas. Mas essas são as duas diferenças essenciais entre essas entidades. Fechou? Beleza aqui? Então, ó, o gabarito, a letra D, pessoal. Letra D de dado. Professor, em uma ação trabalhista, pode estar as duas? Pode, Eduardo. Pode. As entidades associativas, elas têm legitimidade para estar em demandas judiciais, de qualquer natureza, Eduardo, de qualquer natureza. Só que o sindicato ele terá uma autonomia, uma liberalidade de atuação maior do que as entidades associativas. Professor, Certo? E exi- professor, mas sendo assim, o mesmo conteúdo da ação? sim, não tem problema nenhum. Nenhum? Se você tiver um sindicato e uma associação, os dois podem atuar conjuntamente, pode, não há problema algum. Não há problema Uhum. nenhum. Certo? Beleza. Então, ó, gabarito, letra C. Questão de número 5 sobre nacionalidade, né, pessoal? Sobre nacionalidade. Então, ele vai perguntar aqui a regrinha sobre brasileiros. Ó, a letra A diz assim: são estrangeiros os nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E aí, pessoal? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque esses caras aqui são brasileiros natos. Por qual critério, professor? E os sanguíneos. A letra B diz assim: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 5 anos ininterruptos, apenas residência por 1 ano ininterrupto. Isso daqui é falso. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes, salvo os casos previstos na Constituição. É uma boa. São brasileiros natos apenas os nascidos na República Federativa do Brasil, de pai ou mãe brasileiro. Falso, ele está dizendo que só se aplica o critério ius solis. Sabemos também que se aplica o critério ius sanguinis. E a letra E diz que os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que não estejam a serviço
da República Federativa do Brasil não podem adquirir a nacionalidade brasileira. É falso também. Por quê, professor? Porque nesse caso, pessoal, nós temos lá três hipóteses de brasileiros natos pelo ius sanguinis. Lembram lá? Quais são essas hipóteses? Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que esteja a serviço do governo brasileiro, brasileiro nato. Se não estiver a serviço, ser registrado em repartição brasileira competente. Se não for registrado, vir residir no Brasil e optar, quando? Em qualquer tempo, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, letra C de casa. Aqui, pessoal, nós temos a figura, ó, do português equiparado, ou também o quase nacional. Quem é esse cara aqui, professor? Quem é o português equiparado ou quase nacional? É justamente o português com residência permanente aqui no Brasil, havendo reciprocidade com brasileiros em Portugal. E aí, quais são os direitos que esse cara possui? Os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado possui. Fechou? Fechamos aqui? Então, ó, gabarito da nossa questão é a letra C de casa. Pessoal, e olha a questão que caiu na prova. Essa questão 6 aí. A banca não anulou não, viu? Tá vendo? Ó, ele diz assim: configura a hipótese de cassação de direitos políticos. Professor, isso daqui, pessoal, está lá previsto no artigo 15 da Constituição. A Constituição é clara. Ela diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos, ocorrendo perda ou suspensão nas seguintes hipóteses. E aí ela lista as 5 hipóteses que configuram perda ou suspensão de direitos políticos. Condenação criminal com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos. Incapacidade civil absoluta. Condenação por ato de improbidade administrativa. Recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta e a prestação alternativa. E, por último, o cancelamento da naturalização, por sentença judicial com trânsito em julgado. Então, são 4 hipóteses de suspensão, as 4 primeiras que eu listei, e uma hipótese de perda. Não existe, no ordenamento constitucional, cassação de direitos políticos. A Constituição aboliu isso. Só que o nosso examinador, ele considerou como gabarito a letra E de elefante. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa. E repito, não anulou a questão. Ficou claro aqui que essa questão ela não tem sentido lógico. E não existe cassação de direitos políticos. Beleza? Ó. E por fim, pessoal, 3 questõezinhas caíram na prova. Direito constitucional. Primeiro, sobre o poder legislativo. Ele falou, pessoal, sobre a iniciativa das leis. Veja, esse tema aqui é um tema
que está previsto lá no artigo 61 da Constituição, certo? Ó, do artigo 59 ao 69 da Constituição, nós temos o chamado processo legislativo, que é justamente a elaboração das normas, das espécies normativas. Aí a Constituição vai trazer 7 espécies normativas: as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medida provisória, decreto legislativo e as resoluções. Bom, ele cobrou, pessoal, um dos temas que de fato aparecem com incidência nas provas, que é justamente a iniciativa das leis. Ó, iniciativa é capacidade para apresentar um projeto de lei. A iniciativa, pessoal, ela pode ser de 2 tipos. Uma iniciativa concorrente, que não cai tanto em prova. Por que é concorrente, professor? Várias autoridades podem apresentar o projeto de lei. Possui capacidade para apresentar o projeto de lei. Aí eu posso citar quem? O presidente da República pode apresentar um projeto de lei. Um deputado, um senador, uma comissão da Câmara, uma comissão do Senado. Quem mais, professor? O povo pode apresentar um projeto de lei por meio da iniciativa popular. O que cai mesmo é a iniciativa privativa. Ó, já vou colocar aí como dever de casa para você revisar. Artigo 61, parágrafo único. Parágrafo único. Professor, o que é que trata esse 61 parágrafo único? Trata justamente das matérias cuja iniciativa é privativa do presidente da República. Traduza. As matérias que estão aqui, ó, nos incisos do parágrafo único, só o presidente pode apresentar o projeto de lei. Só ele. Professor, é parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro é, Larissa, ó, me corrigindo aí, né? 61, parágrafo primeiro, certo? Só o presidente pode apresentar o projeto de lei. Só. E aí você precisa revisar, nós vamos revisar, obviamente, certo? Quais são as matérias que a iniciativa é privativa do presidente? Detalhe, pessoal. Quando a iniciativa é privativa do presidente, ele tem que apresentar o projeto de lei obrigatoriamente na Câmara dos Deputados. A lei, ela inicia o seu trâmite na Câmara dos Deputados. E foi justamente aqui o que ele cobrou, o tema dessa questão. Ele disse assim, ó, projeto de lei versando sobre regime jurídico dos servidores da administração pública federal é de iniciativa concorrente ou privativa, professor? Privativa. E o projeto de lei terá início na onde? Onde, professor? Na Câmara dos Deputados. É uma previsão constitucional expressa. Fechou? Então, veja. Iniciativa concorrente, várias autoridades podem apresentar o projeto de lei. A iniciativa privativa, só o presidente da República apresenta. E apresenta na Câmara. O examinador do FCC cobrou essa questãozinha aqui. Por isso que o nosso gabarito é a letra D de dado.
Fechou? Ó, pessoal, não poderia faltar também uma questão, né, sobre as funções essenciais da justiça. Justamente, concurso público do MP, nós temos que ter uma questão que trate sobre a instituição. E aí, ele, nessa questão, foi bem tranquilo. Por quê? Ele cobrou uma função do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi um órgão criado pela Emenda Constitucional 45, de 2004, para servir como um órgão de controle interno de todo o Ministério Público. Pessoal, ó, as funções essenciais à justiça, você sabe quais são elas? Funções essenciais à justiça? Liste aí, a mim. E aí, me ajude, meninas. Quais são as instituições que integram as chamadas funções essenciais à justiça? E aí, A dama. quem são elas? Como é, Ingrid? Dama. Ó, é o nosso MADA, né? Em português. Gravei dama, professor. Ajuda aí. Ó, o MP, né? O Ministério Público, a advocacia pública, representada por quem, professor? Pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria-Geral do Estado, pelas Procuradorias Gerais do Município e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFI. A Defensoria Pública e a Advocacia Privada, lá do artigo 135 da Constituição. Qual das instituições, professor, eu preciso me preocupar para a minha prova? MP. E lembrando, pessoal, que a gente já vai iniciar o estudo até da legislação institucional do MP. Como é que é dividido o Ministério Público? Tem divisão do Ministério Público? Como é que é dividido? Bora, galera. Não pode estar focado no MP sem saber quem é o MP. Ó, pessoal, o Ministério Público, diz o artigo 127 da Constituição, é função essencial à instituição permanente do Estado e função essencial à justiça, cabendo-lhe, né, dentre outras coisas, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, né, dos direitos individuais e dos direitos sociais indisponíveis, né, e algumas outras atribuições que nós vamos estudar da legislação interna. Mas o Ministério Público, além de ser o defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais indisponíveis, o Ministério Público ele é dividido em dois administrativamente. O MPE, que é o foco aí de vocês, Ministério Público dos Estados, e o nosso MPU, que é o Ministério Público da União. Esse, por sua vez, dividido em 4 ramos de atuação. MPF, Ministério Público Federal, MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPM, Ministério Público Militar, e o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. Pronto. Essa é a divisão interna do Ministério Público. E aí, esse MP, ele funciona com base em 3 princípios essenciais: unicidade, indivisibilidade e independência
funcional. Professor, e quais são as funções mesmo? O que é que o Ministério Público faz na prática? O artigo 128 da Constituição traz as funções institucionais. Como que se dá a atuação do MP? Ele fez uma jogadazinha aqui, certo? Ó, falando ou trocando algumas atribuições do Ministério Público pela própria atuação do CNMP. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, é um órgão de controle, nós vamos estudar ele. Certamente, se não cair em direito constitucional, cai lá na legislação institucional. Então, o Ministério Público, ou o Conselho Nacional do Ministério Público, que é composto de 14 membros, com mandato de 2 anos, permitida a recondução, cabe o quê, professor? Promover ação direta de inconstitucionalidade? Não, isso daqui é falso. O Ministério Público, quem tem legitimidade é o Procurador-Geral da República. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas quando ameaçados por prática de abuso de poder. Isso é uma missão institucional do próprio MP. Falso. Promover ação pública nos crimes praticados contra a administração pública é o Ministério Público, a instituição. Falso. Processar e julgar originalmente nos crimes de responsabilidade dos membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Isso não é uma missão do CNJ, ou do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma das atribuições do STJ. Qual é, então, professor? Rever de ofício ou mediante provocação os processos de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgado há pelo menos 1 ano. Essa é uma das atribuições do Ministério Público ou do Conselho Nacional do MP. Repito, vamos aprofundar e detalhar cada uma das atribuições do CNMP, bem como a composição desse órgão. Beleza? Pessoal, e a última questão foi de um assunto que é exclusivo, eu diria praticamente, de concursos da área de tribunais, que é o nosso controle de constitucionalidade. Esse procedimento é um procedimento que tem que ser estudado à parte. É um dos assuntos mais extensos de direito constitucional, e nós vamos ter uma aula, e na verdade eu vou gravar uma base de aulas, que vai fazer um esquema completo do assunto, e vamos revisar em vários simulados esse tópico aqui. Porque se ele vier no edital, e há uma grande probabilidade dele vir, com certeza pode diferenciar. Pode ser uma questão que fará a diferença. Nessa questão aí, só a título de curiosidade, né? Eu vou ler o enunciado, para quem não está com o material, e eu queria que vocês me dissessem qual gabarito vocês marcaram, ou marcariam, se tivessem respondido, né? A questão 9 diz assim: considere a hipótese em que a mesa do Senado Federal tenha proposto a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei federal perante o Supremo Tribunal Federal. Após manifestação do Procurador-Geral da República, foi citado o Advogado-Geral da União, que defendeu a lei impugnada. Na sequência, o tribunal julgou procedente a ação com eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública municipal. E a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. A situação narrada mostra-se. E aí? Compatível ou incompatível com a Constituição?
que é que a gente marca? Compatível ou incompatível? Me ajudem aí. Ajude-me. Ele acabou de fazer um resumo aqui, pessoal. Essa questão ela resume praticamente todos os aspectos do controle de constitucionalidade, especificamente o controle concentrado de constitucionalidade. O gabarito aqui, professor, está compatível com a Constituição Federal em todos os aspectos, todos. Ó, eu vou destrinchar ponto a ponto como que se dá esse procedimento, viu? Quais são os tipos de controle, quais são as ações, o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, por que que, nesse caso, o procedimento se mostrou compatível com a Constituição. Mas, o gabarito, letra B de bola. Fechamos, pessoal? 9 questões. Vejam, foi uma prova aí, né, que cobrou uma diversidade de conteúdos de direito constitucional. E aí, o que é que vocês têm a me dizer sobre essas questõezinhas, essa prova? Quem conseguiu responder acertou quantas? Eduardo, acertou quantas? 3. Hã? 3. Vamos melhorar, né? E aí, menino? Ó, veja, ele diversificou, né, 4 de 8, excluindo a 6 que era anulável. Veja, pessoal, ele diversificou, né, os conteúdos. Por isso que a prova, Ministério Público, TJ, tem essas especificidades, né? O examinador, ele vai, muito bom, Larissa, ele vai cobrando aí vários temas dentro do edital. Por isso que a gente tem que estar com uma base bem sólida e o nosso compromisso, na verdade, a nossa meta é essa. Fechamos? Vamos corrigir direito administrativo, rapidão. E nós deixamos aí penal e processo penal para o próximo encontro. Ó, direito administrativo, na minha visão, ele não pesou muito não, viu? Não estava tão difícil. A primeira questãozinha é uma questão sobre regime jurídico. Ele diz o seguinte: os princípios básicos da administração pública podem ser expressos, e os princípios expressos nós já sabemos quais são eles. Lá da cabeça do artigo 37 da Constituição. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ó, a lei e os princípios podem ser implícitos, sendo estes reconhecidos a partir da interpretação da doutrina e jurisprudência, impondo determinados padrões e balizas para a atuação da administração pública. Dentre eles, o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Nós temos dois princípios, ó, o regime jurídico, pessoal, o regime jurídico, né, administrativo, ele é baseado
ele é orientado por dois princípios basilares, né? Que são chamados pela doutrina de princípios pedras de toque. Por quê, professor? Porque justamente estão na base dos demais princípios, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ó, cuidado, viu? Questão de prova. Esses dois princípios, eles não são superiores aos demais. É como se o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência e os outros princípios, princípio da tutela, princípio da autotutela, princípio da proporcionalidade, como se, ó, esses princípios fossem orientados pela supremacia e pela indisponibilidade do interesse público. Então, a supremacia está dizendo justamente o quê? Que o interesse público está em patamar de superioridade com o interesse privado. No conflito entre o interesse público e o privado, prevalece sempre o interesse público. E a indisponibilidade vai servir como um limite à atuação do agente público. Já que a supremacia diz que o interesse público é superior ao interesse privado, não pode o administrador abrir mão do interesse público. Então, ó, ele considerou aqui, nessa questão, que o princípio da indisponibilidade do interesse público é uma das facetas do princípio da licitação. Traduzindo, o administrador público deve licitar, nas hipóteses que a lei prevê, em homenagem ao princípio da indisponibilidade do interesse público, ao lado do princípio expresso da impessoalidade, evitando privilégios e favorecimentos direcionados a aqueles que possam ou não executar o objeto da contratação satisfatória. Gabarito aqui, letra B de bola. Esse é o princípio, ou esse foi o conteúdo que o examinador aplicou aqui para o princípio da indisponibilidade. Veja, aqui era só matar, ó. Indisponibilidade, na visão de alguns examinadores, de fato é sinônimo ou traz algumas expressões como sinônimos. Por exemplo, indisponibilidade do interesse público é a finalidade. Ou, ó, pode significar impessoalidade. Não pode haver questões com duas alternativas, trazendo a ideia de indisponibilidade e a ideia de impessoalidade. Porque a questão teria que anular. O que ele considerou aqui foi a indisponibilidade do interesse público como sinônimo do princípio da impessoalidade. Essa foi a justificativa para o gabarito aqui ser a letra D de dado. Uma questãozinha aqui tranquila, pessoal. Veja. Organização da administração pública, né? Nós já sabemos que a administração pública é direta, Professor, o municípios, gabarito foi qual? D de dado. D. Municípios, estados, DF e União, né? Mas a administração pública é indireta. Fundações, autarquias, sociedades e empresas públicas. Então, ele cobrou uma questão aqui, ó, relativamente tranquila. Já deu, na verdade, no enunciado. Ó, olha o que ele diz.
determinada entidade cuja criação é autorizada por lei de ente federativo, sendo seus atos constitutivos regidos segundo a lei de sociedades anônimas, viabilizando, desse modo, a participação minoritária de capital privado na composição de suas ações. E aí, pessoal? Galera do Instagram aqui consegue me ouvir? Então veja. Qual é o gabarito? Ele já deu aqui, né? Se ele está dizendo que é criada mediante autorização legislativa, está organizada na forma de sociedade anônima. Qual seria a entidade aqui da administração pública? Tem como errar? Ó, professor, é uma autarquia? Nunca, porque autarquia é pessoa jurídica de direito público criada mediante lei específica. A lei vai criar a autarquia. O que seria aqui? É uma empresa pública? Falso, porque a empresa pública ela tem capital 100% público. Já elimina. Integra a administração indireta do ente federativo que a criou, sendo caracterizada como uma sociedade de economia Mista. mista. Esse é o nosso gabarito. Letra B de bola. Ah, Beleza? Ó, questão de número 12, né? Civil do Estado. Um ônibus de empresa privada, prestadora de serviços de transporte público municipal, envolveu-se em um acidente que ocasionou lesões corporais de natureza grave em alguns dos passageiros transportados pela companhia. Há provas de que o acidente foi fruto de culpa do motorista do ônibus. Nessa situação, a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente deve ser imputada a quem, galera? Tema do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade civil do Estado. Ponto. Esse é o tema. O que é que a Constituição fala? O que é que a Constituição fala? Pessoa jurídica, né? Ó, de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Professor, é qualquer tipo de pessoa jurídica de direito público ou direito privado? Não. Que preste, ó, serviço público. Responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, atuando nessa qualidade. E aí a Constituição diz: assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Bom, pessoal, ó, a responsabilidade civil do Estado, ela é do tipo objetiva, né? Só estou fazendo uma revisão aqui rápida. Por que que é objetiva, professor? Porque independe de dolo e culpa. Independe de dolo e culpa do agente. Se o agente atuou com dolo e culpa, vai responder numa ação de regresso perante o ente, perante a pessoa jurídica. Então, quando uma empresa privada, que é pessoa jurídica de direito privado, mas que presta serviço público, causa um dano a terceiro, na verdade, um de seus agentes,
como é que vai ser a responsabilidade? É dessa prestadora de serviço assegurando o direito de regresso contra o motorista, que nesse caso atuou com culpa. Gabarito, letra B de bola. A questão 13, olha o outro assunto, poderes da administração pública. Poderes da administração. O município de Aracaju, no exercício de sua competência de controle do uso e ocupação do solo urbano, determina que os estabelecimentos empresariais sujeitem-se ao procedimento de obtenção de alvará, de localização e funcionamento, em conformidade com o Código Municipal de Posturas. O juízo, exercido pela autoridade municipal, que obriga os estabelecimentos à obtenção de alvará, está relacionado com o exercício de qual poder? É o poder hierárquico? É o poder disciplinar? Qual é o poder que limita o uso e gozo de direitos individuais em prol da coletividade? Poder de polícia. Então, esse ato aqui, ele decorre do poder de polícia. Pessoal, o poder de polícia é um ato administrativo, ou melhor dizendo, é um conjunto de prerrogativas que gera atos administrativos. E aí nós vamos conversar sobre os atributos, sobre as características do poder de polícia e sobre os atos que podem ser emanados do poder de polícia. Atos como quais, professor? Como uma multa, como uma licença, como um alvará, como uma autorização, como uma permissão. Tudo isso decorre do poder de polícia. Nesse caso, ele utilizou o exemplo de uma licença. Uma licença. O município está sujeitando a licença. E licença, pessoal, é um ato vinculado. Exercido por meio de licença, de juízo vinculado da autoridade, pois se concretiza em atividade de fiscalização preventiva, que limita o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança e do interesse público. Gabarito aqui é a letra E de elefante. Letra E. Beleza? Caiu uma questãozinha sobre a Lei do Processo Administrativo Federal, né? Que é a lei que regulamenta aí o trâmite, né, dos atos praticados pela administração pública. E aí ele jogou com a ideiazinha de delegação de competência, falou sobre a forma da delegação de competência. Ele diz assim: o ato de delegação, fruto do poder hierárquico, pode transferir atribuições relacionadas à edição de atos de competência exclusiva. Pessoal, isso daqui é um dos assuntos mais recorrentes em concurso. A delegação, ela decorre, certo? Ou pode ou não decorrer do exercício do poder hierárquico. Não necessariamente pressupõe hierarquia, certo? Nós vamos estudar sobre isso. Mas a delegação, delegar, é transferir atribuição de um agente público para o outro, de uma pessoa jurídica para outra. Em regra, os atos administrativos, eles podem ser delegados. Mas existem algumas matérias, certo? Que elas não podem, não são passíveis de delegação. O que é que não pode delegar, professor? Tem até uma técnicazinha, é assim. O que não pode delegar é a cenoura ou cenoura. O que é que não pode delegar? O CE são atos de competências exclusivas ou de competência exclusiva. Se o ato for de competência exclusiva,
não comporta delegação. O NO é a edição de atos normativos. Não comportam delegação. O RA é a decisão em recurso administrativo. Ponto. Essas três matérias, elas não permitem delegação de competência. Por isso que a letra A, ela está falsa. A letra A está falsa. Específicas, as delegações elas devem ser específicas, mediante prazo determinado e publicação do ato de delegação por meio de diário oficial. Requisito de validade. Professor, pode delegar a totalidade das atribuições do agente delegante? Não. Cometida a qualquer órgão singular, uma vez que não são passíveis de delegação. Órgãos imputados ou competências imputadas a órgãos colegiados, não tem nada a ver isso aqui, específicas e mesmo quando praticada pelo agente delegado, consideram editadas pelo agente delegante. Não. A partir do momento que há delegação, o agente que recebeu a delegação atua por conta própria. Atua como se fosse responsável pelo ato. Está falso. E o gabarito aqui é a letra B de bola. B de bola. E aí, pessoal, ó, no concurso caíram 3 questões de atos administrativos. 3. Vejam. O FCC adora atos administrativos. Então, ele cobrou uma questão primeiro sobre os atributos do ato administrativo. Quais são eles, professor? 4 atributos. 4. É o nosso PAT. Um ato administrativo tem presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Ele quis saber aqui o poder extroverso do ato administrativo, também conhecido como atributo da imperatividade, gera o quê? Ó, presunção de legalidade do ato, até prova em sentido contrário, vinculação do conteúdo do ato a terceiros, independentemente de concordância, capacidade de exigir o cumprimento do conteúdo obrigacional do ato, independentemente de intervenção, aqui é autoexecutoriedade, a necessidade de correspondência do ato aos figurinos legais, aqui é tipicidade, a afastabilidade de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, autoexecutoriedade. O que é que gera a imperatividade? A obrigação, a vinculação do conteúdo do ato a terceiros, independente de concordância. Esse é o gabarito. Letra B de bola. B de bola. Fechou? Cobrou uma questão também, né, sobre extinção. Diante de um ato administrativo editado com desvio de poder ou desvio de finalidade, o que é que se deve buscar? Aqui ele jogou com a ideia, pessoal, dos elementos do ato, que são 5. Forma, finalidade, competência, motivo e objeto. E o vício, ou os vícios em cada um deles. E também jogou com a ideia desses vícios, dessas ilegalidades, elas puderem ou não serem convalidadas, corrigidas. Então, o que é que deve ser feito com um ato administrativo que tem vício na finalidade? Esse ato, pessoal, ele deve ser anulado, sem possibilidade de ser corrigido, de ser convalidado. Por isso que o gabarito aqui é a letra C. Anulação do ato
já que o agente pratica visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Gabarito, letra C. Letra C. E, novamente, uma questãozinha sobre os atributos. Diante do auto de infração que autue determinado restaurante e aplique a penalidade de interdição sanitária, os agentes públicos responsáveis, concomitantemente ao ato, la- lacrar o imóvel mediante a construção de um pequeno muro que garanta a inviolabilidade do estabelecimento enquanto perdurar a pena, sem que, para tanto, tenha autorização do poder público. Quanto aos atributos do ato, qual deles reforça a atuação administrativa? Qual deles? É a imperatividade, professor? Não. Ilegalidade? Presunção? Vinculação? Não. É a nossa autoexecutoriedade. E deve sempre salvaguardar o quê? O interesse público pretendido. Fechamos? 17 questões, 2 disciplinas da prova aí de 2013 revisadas. E aí, pessoal? Saldo positivo, saldo negativo. Deu para esquentar? Deu para afastar aí, né? Para esticar as articulações, para afastar a preguiça. Como é que tá? Show de bola? Bom, pessoal, deu para perceber que estou melhor em direito administrativo. Show de bola, mano. Show de bola. A ideia é essa, pessoal, melhorar. Ó, Danilo aqui está dizendo que 70%. Ó, gente, veja só. Professor, qual é o gabarito da questão 15? Da questão 15. Qual é o gabarito da questão 15? Se alguém achar primeiro do que eu aí. É a letra B de bola. A letra B de bola. Letra B. Beleza? Pessoal, então veja. A gente começa, a gente reinicia dessa forma, né? Eduardo vai converter, vai botar lá no grupo, não é isso, Eduardo? No link. Na quinta-feira nós teremos outro encontro, e aí eu vou selecionar um tempinho para a gente bater um papo. Eu não sei se eu vou corrigir propriamente essas questões na quinta, de penal ou processo, se eu vou tirar mesmo para conversar com vocês, para sentir como é que vocês estão, né? E aí, de preferência, o pessoal que está com a câmera Ok. desligada, venham com a câmera ligada para a gente poder dialogar, olhando olho no olho, e retomamos, certo? Até o sábado pela manhã, precisamente, eu vou mandar o calendário, de organização aí desse mês, dessas próximas 4 semanas. Repito que eu vou começar a gravar, só estou organizando aqui como é que vai ser o estúdio, como é que eu vou gravar, mas serão aulas que ficarão disponíveis em um curso, vocês terão acesso aí ilimitado, certo? Para servir justamente como base, né? Para que todo mundo tenha uma uniformidade de conhecimento aí nas 4 grandes matérias do nosso concurso: penal, processo, constitucional e administrativo. E as nossas aulas presenciais, elas vão servir, as nossas aulas online, os nossos encontros online, eles vão servir justamente para isso, para a gente fazer revisões gerais, para intensificar a preparação, certo? Então, eu aconselho que vocês. Quem aqui está seguindo o planejamento de estudos diário? Não precisa mentir. Ingrid, só Ingrid. Então, a gente tem que botar essa meta aí, esse planejamento, né?
Botar essa meta, certo? Eu só estou pensando aqui como é que eu faço para organizar para que o nosso planejamento siga com o calendário das nossas aulas, com o cronograma das nossas aulas, certo? Mas vamos colocar aí um planejamentozinho para que vocês possam, semana a semana, irem evoluindo. E a gente sempre fazendo essas revisões, ok? Professor, Manda, Eduardo. quando eu converter aqui o vídeo, é para colocar em qual grupo aqui? É no MPE? No Oi? MP? No MP, grupo oficial, é? O vídeo? No grupo oficial. Esses outros grupos aí vocês não precisam nem entrar. No grupo oficial, no grupo de vocês, que é o grupo Não, que a porque, gente iniciou, né? porque Nós lá vamos até. está somente administrador, aí eu não consigo postar, entendeu? Eu vou colocar você como administrador, Tá, beleza. certo? Certo. Beleza? E também vou liberar agora. Aí deixar aberto para que a gente possa interagir. Bom, pessoal, deixa eu Professor, boa finalizar aqui. noite. Oi? Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Pode mandar, Miguel. Eu perdi o início da aula e eu gostaria de saber como é que vai ficar o nosso cronograma. Vai ser toda quarta-feira que nem antes? Vai ter outro dia? Não, então, eu vou mudar, eu vou avisar, eu vou mudar para segunda-feira. Acho que é um dia Tá, mais, para mim é um dia mais propício iniciar a semana, porque eu já reservei a segunda e a sexta. Não vou ter aula na segunda e na sexta nos cursos regulares. Então será na entendi. segunda-feira, Obrigada, viu, professor? certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais? Não? Então, boa noite. Eu vou abrir o grupo aí, vocês fiquem à vontade. Eu só peço que vocês evitem, né? Só deixem para mandar, para falar aquilo que é essencial para o nosso estudo, certo? E vamos nos falando. Qualquer coisa, estou disponível. E agora é pé embaixo, uma aprovação, certo? Boa noite. Boa noite.